Deus. Acertei o timing de subir no púlpito agora à tarde, né, Walter? Porque de manhã, na metade da música, eu já subi aqui, estava ansioso. Estava ansioso para pregar. Mas glória a Deus, porque o Senhor nos encontrou, amém? Irmãos, o Senhor já chegou, Ele chegou primeiro. E eu estava pensando aqui durante a adoração como o Senhor é incrível, porque Ele preparou uma atmosfera para essa noite, para aquilo que vai ser derramado através da palavra, mas não teve nenhuma combinação prévia, não teve nenhuma, sabe, articulação humana, e eu tenho certeza que Deus preparou tudo aquilo que vai ser ministrado agora nesse momento, amém? Irmãos, Deus quer avivar em nós uma paixão profunda por Ele. Deus quer avivar em nós realmente um senso, um entendimento que é aquele entendimento que aconteceu com aquela mulher pecadora na casa de Simão, que fala lá em Lucas capítulo 7, do versículo 47 em diante, que Jesus fala para Simão, que era fariseu, religioso, fala: olha Simão, eu cheguei na tua casa, você não me cumprimentou, eu cheguei na tua casa, você não me deu água, eu cheguei na tua casa, você nem me recebeu direito, mas essa mulher, desde quando eu cheguei, ela quebrou um perfume precioso nos meus pés, está chorando em meus pés, está secando-os com os seus cabelos.
colocar um gramadinho sintético aí, aí fica 100%. Absalão não, cara. Absalão eu cortava o cabelo, 3 quilos, tinha que cortar, que não aguentava andar. Tanto peso do cabelo, olha só. Meu Deus do céu. Então era isso. O que ele tinha, o que ele fazia, né, gente? Não sei se ele passava, se era Neutrox, mas funcionava para o cabelo. Mas Absalão, ele era muito bonito, ele era filho do rei, mas ele estava arquitetando um golpe contra o seu pai. Então vamos para a palavra de Deus, abra lá a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15, nós vamos falar de Absalão, gente. E eu fico assim, apaixonado pela palavra de Deus, porque em poucos versículos tem muito ensinamento. São 5 versículos somente que a gente vai ler aqui nesse começo, mas tem muito ensinamento, tem muita revelação, tem muito poder de Deus, tem muito poder do céu para nos ensinar, gente. E é incrível aqui essa palavra, porque eu gosto muito desse texto que fala da história de Absalão, e eu tenho algumas mensagens sobre Absalão. E essa, se eu não me engano, já é a 3ª ou 4ª mensagem que vem do mesmo texto. Então a palavra de Deus é poderosa, é apta para nos ensinar, amém? Então, gente, Absalão estava lá arquitetando um golpe contra seu pai. Vamos para a palavra ler o que está acontecendo aqui. 2 Samuel capítulo 15, do 1 ao 5. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não permitia. Ao contrário, tomava a pessoa pela mão e o beijava. Então, está aqui Absalão arquitetando o plano dele de tomar o reinado do seu pai. Então ele começa ali a levantar pessoas para apoiá-lo, vai para a porta da cidade, começa a atender o povo e falando: olha, quem me dera ser juiz sobre vocês. Então, gente, olha só que interessante, né? Absalão, ele é tomado por um espírito de rebelião, de rebeldia. Ele tenta enganar o seu pai, quer usurpar o poder do seu pai. Ele sendo filho, herdeiro, ele tendo a possibilidade de ter acesso a todo o palácio, a tudo aquilo que o pai já havia conquistado para ele. Eu não sei se você sabia, mas Davi foi um grande conquistador. O reino de Israel nunca cresceu tanto, nunca se expandiu tanto quanto durante o reinado do rei Davi. E tudo aquilo que ele havia conquistado, Davi conquistou para si, mas conquistou para Deus, mas conquistou para os seus filhos. Então, Absalão teria naturalmente acesso a todas essas coisas que seu pai Davi tinha conquistado. Mas mesmo assim, ele prefere tomar um caminho de eliminar o seu pai, de excluir o seu pai da sua vida. Isso é muito interessante, porque há um esforço de Absalão para ser notado. Há um esforço muito grande, porque a primeira característica de um filho que não reconhece a paternidade é de um esforço absurdo para ser notado. Um esforço absurdo para atrair olhares e se sentir importante. Então, como ele não se via sendo visto pelo seu pai, ele começa a arquitetar todo esse movimento de 50 carruagens, acordar cedo, ficar à porta da cidade, atender o povo. Por quê? Porque ele não tinha dimensão, ele não conseguia enxergar. Então, a primeira coisa, gente, que um coração que está ferido com a paternidade, qual a paternidade? Com Deus. Uma das características, uma das principais características do coração ferido com Deus é se esforçar para ser notado, é se esforçar para ser visto, é tentar se envolver, é tentar humanamente arquitetar as coisas para ser percebido de alguma forma. Então é isso, esse sentimento de orfandade, agora sim, né, trazendo essa palavra, vai às vezes levar a pessoa a fazer vários movimentos pela própria força do pulso, pela própria força dos braços, para tentar ser enxergado, para tentar ser, notado, para tentar se sentir importante. Então Absalão começa essa jogada, começa essa trilha de tentar tomar o reinado do seu pai. Mas aqui é um caso muito sério, gente, uma rebelião
muito pesada. Absalão chega ao ponto de querer tirar a própria vida do seu pai, de perseguir o seu pai. Inclusive, Absalão vai morrer numa guerra que ele faz contra o seu pai. E quando ele fugia dessa guerra, ele acabou sendo morto. Mas vamos continuar o texto aqui. Irmão, se você pensar comigo assim, Absalão queria ser notado, amém? Ele queria ser percebido, ele queria se sentir nobre, ele queria se sentir importante. Mas, irmãos, ele quer ser notado do quê? Ele quer ser notado para quê? Ele era bonito, ele era o príncipe, ele era o filho do rei. O que ele estava procurando? Ele queria ser notado do que exatamente? Porque tudo aquilo que Davi tinha ali pertencia. Tudo que talvez uma pessoa gostaria de ter acesso naquela época, Absalão tinha. As melhores comidas, as melhores roupas, os melhores aposentos. Absalão poderia governar, aproveitar o governo de seu pai, governar com o seu pai. Ele era herdeiro, tudo aquilo que seu pai Davi tinha era dele de direito. Mas Absalão, por eliminar essa paternidade, por uma ferida na paternidade, ele começa a tentar conquistar aquilo que já era dele, pelo próprio braço. Irmãos, a ausência nossa de perceber a nossa paternidade em Deus vai fazer com que a gente não enxergue aquilo que Deus já conquistou para nós. É o mesmo comportamento de Absalão. Absalão estava se esforçando para conquistar algo que já era dele, porque ele não percebia aquilo que já havia sido conquistado para ele. Então, gente, quando nós estamos com uma ferida com a nossa paternidade com Deus, quando nós estamos em atrito com essa paternidade, nessa dinâmica com o Senhor, que às vezes a gente não se sente enxergado por Ele, irmãos, a gente vai começar a lutar, a gente vai querer batalhar por aquilo que já é nosso. A gente vai começar pelas nossas próprias mãos gastar energia, só que o problema é que a gente não consegue reconhecer aquilo que Deus já fez. É como se fosse uma crise de amnésia, que a gente não consegue entender que o lugar onde nós estamos hoje foi, inclusive, dado porque o Senhor teve misericórdia de nós. Então a gente não consegue entender que o nosso casamento só chegou aqui por causa da bondade de Deus. A gente não consegue entender que o trabalho, que os recursos, que a saúde, que tudo aquilo que nós vivemos hoje, nós só conquistamos por causa da misericórdia dele sobre nós, por causa da graça derramada sobre as nossas vidas. Então, uma mentalidade que isola o pai, que tem ferida de paternidade, não consegue enxergar aquilo que já foi conquistado. Então começa o esforço, uma dedicação exacerbada para tentar ser notado com relação a algo que já era para você estar vivendo. Olha só o que Absalão fazia. A palavra de Deus fala que ele contratou 50 homens para ser sua guarda real. Ele colocou cavalos e uma carroça da BYD, elétrica, super caro na época, inovação. E ele acordava cedo todas as manhãs. Você está vendo a dedicação que ele tem? Então, irmãos, como não é raro, às vezes, nós nos vermos nos dedicando para conquistar algo que já é nosso, por conta de uma falta de entendimento, de compreensão daquilo que Deus já fez por nós. Irmãos, às vezes a gente pega uma célula para fazer isso. Às vezes a gente pega um ministério de louvor para fazer isso, para se sentir notado, para se sentir importante, para se sentir parte. Às vezes a gente usa a própria estrutura ministerial para tentar ser notado. Às vezes é só uma ferida de paternidade que nós temos e nós estamos lá nos dedicando, nos esforçando. Aí que vem o peso, gente. Aí que vem o peso, porque quando a gente perde de vista toda a graça já derramada até aqui, irmãos, vai ficar pesado. Se a gente não entender que tudo foi o Senhor quem deu, que tudo foi o Senhor quem deu, a gente vai se ver sobrecarregado. E assim vinha o coração de um herdeiro sem pai, tentando pelo próprio pulso estabelecer o seu governo. Aqui vai falar mais que um coração sem paternidade, irmãos, preste atenção nisso, ele vai ficar à margem daquilo que é para ele viver. Um coração sem paternidade vai ficar à margem. E eu estou falando aqui o seguinte: Deus quer renovar a paternidade dele sobre nós. Irmão, o seguinte, o combustível da sua fome pela presença de Deus não é a sua fome, é o amor dele por você. É nós retomarmos esse lugar de compreender que o amor dele não falha, que o amor dele está sobre nós. Então, primeiramente, porque ele nos amou é que nós podemos amar, irmãos. Nós não temos condições de amar um ao outro, nós não temos condição de amar o nosso cônjuge, nossa família, como ela deve ser amada.
é só uma revelação do céu, de um amor de Deus, para que a gente possa manifestar esse amor. Então não há como a gente tentar viver uma vida sem reconhecer a paternidade de Deus sobre nós. Irmãos, e um coração que não reconhece paternidade, ele vai viver à margem daquilo que Deus fez, daquilo que Deus quer dar. Vamos para a palavra de novo. A palavra de Deus fala o seguinte: todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Esse é o lugar de um herdeiro que não conhece, que não reconhece sua paternidade. Ficar no portão, ficar à margem, ficar à espreita daquilo que já é dele. Você está entendendo? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Absalão tinha tudo. Absalão tinha espaço no palácio. Absalão tinha governo debaixo do seu pai. Mas sabe o que ele preferia fazer? Ficar à porta da cidade, à margem daquilo que Deus já havia dado a ele. Então, quando nós estamos, gente, com feridas de paternidade em relação ao nosso Deus Pai, nós não conseguimos usufruir daquilo que Ele nos deu. A gente perde a perspectiva do que Ele fez. E a gente se vê trabalhando pelos nossos próprios esforços em sermos notados. Mas qual que é o nosso lugar, meu irmão? Qual que é o teu lugar no reino de Deus? Qual que é o teu papel no reino de Deus? Irmãos, tem um lugar na paternidade de Deus, irmãos, que você não se importa com mais nada, nenhuma comparação mais cabe na sua vida. Nenhuma comparação. Existe um lugar na paternidade de Deus que você não quer ser nenhuma outra pessoa a não ser você mesmo. Sabe, existe um lugar nessa paternidade que você fala assim: se eu pudesse escolher ser uma pessoa na terra, eu queria ser eu mesmo. Se eu pudesse escolher qualquer outra pessoa, qualquer pessoa famosa, qualquer pessoa, eu não queria, eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o meu papel. Então esse lugar na paternidade de Deus que nos alegra em ser quem nós somos, que nos satisfaz em ser quem nós somos nele. Mas aqui a gente vê Absalão às margens, no portão da cidade. E o que ele fazia também, gente? Um coração, irmãos, vai piorando um pouco aqui, tá, gente? Um coração sem paternidade, um coração de um herdeiro sem pai, ele vai tentar descredibilizar aquilo que o pai faz. Um coração ferido com a paternidade, ele vai tentar diminuir, ele vai tentar, sabe, dar uma simplificada. Ele vai tentar, o que ele faz? Ele está à frente do portão da cidade, e quando as pessoas tentam acesso ao rei, ele fala assim: não, quem me dera eu fazer algo por você, quem me dera eu pudesse resolver a tua causa. Sabe, quantas vezes, aqui talvez é raro, mas pode ser que alguém, quem nunca já esteve com o coração queimando por Deus, queimando por Jesus, e viu alguém falando assim: ah, eu já fui assim também. Ah, no começo eu era assim também. Nossa, eu era todo empolgado. Ah, eu era assim. Ah, não, mas eu visitei uma célula. Cara, que célula abençoada. As pessoas lá, daí chega um e fala assim: ai, eu já fui lá, visitei, mas aqui eu não gosto nem de falar, sabe? Filho de Satanás, né? Fica diminuindo aquilo que Deus faz. Sabe, fica diminuindo, fica espremendo. Irmãos, pior coisa é você colocar um recém-convertido, um novo convertido queimando de paixão, alguém que entendeu que Cristo trouxe redenção, salvação para a sua casa, que tem fome agora de Jesus, tem fome por servir. Se colocar essa pessoa com alguém que é órfão, sabe, como se fosse um balão murchando, se apagando, e aí você vê aquela paixão indo embora, esvaecendo, você vê aquela fome indo embora. Sabe, alguém que talvez fosse o responsável por alimentar aquela fome, agora alguém que está trabalhando para apagar, sabe, aquele primeiro amor. Irmãos, o coração que está ferido com paternidade começa a diminuir as obras de Deus, começa a diminuir o poder de Deus, começa a simplificar o poder de Deus. Então nada daquilo que Deus faz é suficiente, nenhuma pessoa é suficiente, nada que Deus constrói é totalmente bom, porque é uma ferida de paternidade no coração. Então não há condições de enxergar aquilo que o Pai está fazendo. Nada é bom, nada é suficiente, sabe, nada gera contentamento. Ferida de paternidade, herdeiros sem pai, que trabalham para descredibilizar. Irmãos, eu duvido, quem já conheceu alguém assim? Quem é assim?
Só o Vitor, brincadeira, Vitor. Não, Vitor não levantou a mão. Mas, gente, pessoas que trabalham para diminuir o poder de Deus. Sabe, você vê algo acontecendo, conta aquele testemunho, e a pessoa já começa com aqueles questionamentos improdutivos, lembra? Questionamentos improdutivos que não levam a lugar nenhum, que começam a apagar a fome, a apagar o espírito, questionar a obra de Deus, questionar o que Deus está fazendo em pessoas, questionar o que Deus está fazendo em famílias, a troco de nada, só por causa que é uma ferida de paternidade. Mas Deus quer nos restaurar, irmãos. Deus quer nos reavivar no amor pelo seu, sabe, por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Então vamos lá. Quando você vê essa história aqui de Absalão, e é muito sério aquilo que acontece nessa história, porque como eu falei para vocês, Absalão, eu vou ler aqui, Absalão ele tem um plano para matar o seu pai, para matar o rei Davi. Absalão constrói um plano junto com um dos seus conselheiros para tirar a vida do seu próprio pai. Então começa uma guerra para tomar no braço esse governo, para usurpar o governo do seu pai. E essa guerra, irmãos, ela aconteceu com Absalão, mas ela acontece com a gente de uma forma muito sutil e às vezes a gente nem percebe como ela acontece. Então quero ler com vocês ainda dentro do texto que Absalão perguntava que pessoa era e ela lhe respondia qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. Então o que acontece aqui, gente? Que um coração que tem ferida na paternidade, um coração que não reconhece sua paternidade, ela vai entrar numa dinâmica de manipulação. Você às vezes não vai perceber esse lugar, mas acaba se transformando numa dinâmica de manipulação. Absalão aqui, ele não queria resolver o problema de ninguém. Absalão estava mentindo, Absalão queria tomar o governo do seu pai. Só que a pessoa que tem ferida, ela começa a caminhar na mentira e no mecanismo de manipulação. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa ferida, um A vira uma frase e uma vírgula vira um parágrafo. Então, quando nós estamos feridos, nós começamos a interpretar aquilo que é nos dito da maneira que nós bem entendemos, para tentar alimentar de alguma forma as nossas feridas. Para tentar de alguma forma nos justificar, para tentar de alguma forma, sabe, diminuir o peso daquilo que a gente tem vivido. Então a gente entra numa dinâmica de manipulação, a gente começa a manipular a informação, a gente começa a entrar em briga que não é nossa. Absalão se levantava à entrada da cidade. Mas quem falou para Absalão estar lá? Quem falou para ele perguntar para os israelitas o que eles precisavam? Um coração ferido na paternidade começa a se meter com assunto que não lhe é de respeito. Começa a se envolver com assuntos que não é do seu interesse. Inclusive assuntos que Absalão não tinha poder para resolver. Mas a pessoa com a paternidade ferida vai caminhar dessa forma. Ela vai querer entrar em assuntos e temas que ela não tem nenhuma responsabilidade sobre essas coisas, ela não tem nenhuma condição de resolver nada, ela não tem um conselho bom para dar, mas ela vai entrar ali. Para quê? Para alimentar a ferida dela. Para alimentar esse lugar. E muitas vezes, irmãos, inconscientemente, nós entramos em lugares na nossa mente de manipulação. Muitas vezes mesas de manipulação. Onde assuntos que não nos cabem, onde assuntos onde nós não temos condições nenhuma de atuar, de nos posicionar, a gente entra pelo simples fato de alimentar uma ferida de paternidade. Quem já fez, não precisa, brincadeira, mas é raro, mas acontece muito, né, como dizem por aí. E era o que Absalão estava fazendo, mas eu preciso trazer isso para uma realidade nossa hoje do nosso coração, porque às vezes a gente entra nesse mecanismo, gente, porque muitas vezes isso é inconsciente, a gente não controla. Quando a gente vê, a gente está entrando num sistema de articulação, sabe, envolvidos com problemas que não são nossos. Às vezes a gente está, sabe, perdendo nosso tempo com questões que não vão nos edificar. Às vezes a gente está ali tentando nos posicionar diante de alguém simplesmente pela aprovação dessas pessoas, mas no final das contas o nosso interesse nunca foi realmente ajudá-las, mas sim trazer para nós holofotes e tentar ser enxergado e tentar suprir um pouco desse sentimento que ainda há de falta de paternidade. De falta de paternidade, mas calma, que Deus quer avivar em nós esse lugar de paternidade. Irmãos, não tem como nós caminharmos, a própria paixão, a fome pela palavra de Deus, fala, eu tenho fome de Ti, Senhor, eu quero ter mais fome.
Essa fome vem de uma revelação do amor dele por nós. Quanto mais eu entendo a dimensão desse amor sobre a minha vida, mais fome eu vou ter. É o que aconteceu com aquela mulher aos pés de Jesus. Quem muito foi perdoado, eu entendo o quanto foi derramado de amor e de perdão sobre a minha vida. Eu entendo a dimensão e a profundidade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e esse amor me constrange, me toma. Esse amor me transforma, e agora eu consigo realmente ir para um lugar que eu entendo o meu papel de filho no reino de Deus. Porque é a partir do amor dele por nós que eu consigo me mover em amor por ele e por aquilo que são as coisas dele. Então nós precisamos resgatar esse lugar de amor. Nós precisamos, para não ficarmos presos num coração de Absalão, irmãos. Um coração de um herdeiro órfão, um herdeiro sem pai, um herdeiro distante, um herdeiro às portas. Sabe, à margem daquilo que Deus quer fazer, às margens daquilo que Deus quer manifestar, tendo acesso a toda bênção, tendo acesso a todas as palavras. Pensa só quem era Absalão. Existia uma palavra sobre Davi, que o trono dele iria perpetuar sobre a terra. Existia uma palavra sobre o pai dele, aquela palavra era para ele, mas ele tenta fazer algo pelos próprios braços, irmãos. Muitas vezes a gente pode olhar para a palavra e pensar, isso não faz sentido, mas é o que nós às vezes estamos manifestando nas nossas vidas, deixando feridas de ausência, porque parece que Deus não está me vendo, porque parece que Deus me abandonou, porque parece que aquilo que eu vivi foi Deus que permitiu, parece que Deus quer me punir de algo, parece que Deus está me resistindo, irmãos. Não é. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus não está frustrado com você, amém? Ai, sério. Deus não está frustrado com você. Sabe por quê? Sabe o que é frustração? Se eu tenho uma expectativa sobre alguém e essa pessoa não cumpre ou não atende às minhas expectativas, eu vou ficar como? Frustrado. Só que olha só, gente. Só que Deus não cria expectativas equivocadas sobre você. Deus não vai falar assim, nossa, Walter, agora você me pegou de surpresa, cara. Cara, o que você fez? Deus não vai falar, meu Deus. Porque Ele é Deus, né? Então Ele não vai. Deus não vai se assustar, irmãos. Porque Deus não gera falsas expectativas sobre nós. Deixa eu contar um segredo para você. Foi Ele quem te fez. Ele conhece você profundamente. Ele conhece seus pensamentos, suas intenções mais profundas. Aquilo que você nunca manifestou para ninguém, Ele enxerga todas as coisas do seu interior, Ele conhece. Então Ele não cria expectativas erradas sobre você, ao ponto de você ter condição de frustrá-lo, irmãos. Deus não está frustrado com você, porque Ele não cria expectativas erradas ao seu respeito, porque Ele é seu Pai e Ele te conhece. Você está entendendo? Não há como frustrar a Deus, não há como decepcionar a Deus, porque Ele conhece a tua luta, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o seu caráter, Ele conhece os seus pecados. Então você não vai pegar Deus de surpresa quando você pecar, porque Ele te conhece. Ele não está te resistindo, irmãos. Olhe para a parábola do filho pródigo. Você vê o filho pródigo se justificando? Você vê o pai pedindo para ele prestar conta da herança que ele gastou? Você vê em algum momento isso, o pai falando, meu filho, que bom que você chegou, porque eu estava tão frustrado com você. Você vê o pai fazendo isso? O pai avista o filho de longe. Traga para ele um anel, uma roupa nova e uma sandália, porque ele tem uma casa. Ele tem um lugar para congregar. Ele tem um lugar que pertence a ele. Ele estava longe daquilo que lhe pertencia, mas agora meu filho está de volta. Matem um bezerro, façam uma festa, porque aquele que está perdido, agora está em casa de novo. Então o pai não está pedindo, ei, cadê o dinheiro? Seguinte, pode pegar, vai trabalhar, você vai pagar centavo por centavo. Deus não faz isso. Deus não está nos resistindo, irmão. As portas que não abriram na sua vida agora, não é uma resistência de Deus, porque Deus está chateado com você. Sabe, uma resposta que não chegou não é Deus que está frustrado com o seu comportamento, não. Como que quem sou eu para frustrar a Deus, Criador de todas as coisas? Ele que me criou, Ele me trouxe vida. A palavra de Deus fala que Ele me conhecia ainda quando eu era substância informe. Ele já me conhecia, Ele já me via, Ele já me viu no futuro, Ele já está no meu futuro, irmãos. Como que eu vou frustrar o Deus que já está no futuro?
O Deus eterno, eu vou frustrar como? Ei, isso é orgulho. Você não consegue frustrar a Deus. Pare de se esforçar a fazer isso. Você não vai conseguir. Tá bom? Deus não é pego de surpresa por nós. Alguns que estão feridos com Deus vão pensar assim, poxa, estava me esforçando para frustrar a Deus. Mas você não consegue. Você não consegue, porque Ele te conhece. A palavra de Deus fala que antes mesmo de eu abrir a minha boca, Ele já sabe que eu falo, ainda que eu descesse as profundezas dos mortos, ali, ainda que eu armasse a minha cama, né? Você gosta do resgate, né? Lá estaria o Senhor. Não há lugar que eu possa me esconder. Os olhos do Pai estão sobre mim, estão sobre você. Os olhos do Pai nos encontram. Ele não tira um milímetro. O olhar dele sobre mim, sobre você. Nossa vida é o alvo. Sabe, Ele está olhando para nós. Irmãos, esse amor que foi derramado para que a gente pudesse ser reconciliado, para que nós pudéssemos ter herança em um Pai de verdade, em um Deus verdadeiro. Esse amor derramado na cruz do Calvário é o amor do acesso à paternidade. E por que nós tentamos muitas vezes resistir a essa paternidade? E por que a gente acha que Deus está frustrado conosco? Irmãos, às vezes, pessoas gastam anos e anos culpados. Nossa, irmãos, uma vez, eu nem era pastor de adolescentes ainda e jovens, mas muitos anos para você não tentar fazer os cálculos, tentar adivinhar a pessoa, né? Que eu faço isso, né? Então, mas muitos séculos atrás, nós caminhávamos com um casal e a gente via assim uma dificuldade e tal na vida deles ali e tal, e chamaram a gente para conversar. Aí vamos lá conversar, né? Agora acho que eles vão Gente, trouxeram um negócio lá que eu falei assim, sério? É isso? É isso que trava vocês? Essa é a culpa que vocês carregam? É isso? Então tá bom, bora, acabou. Deus perdoou já, vocês vão levantar e vamos seguir? Porque às vezes a gente começa a criar casos com Deus, sabe, de coisas que aconteceram, de coisas que nós fizemos, e que agora Deus nunca mais vai ser o mesmo, que agora tudo acabou. Cara, acabou nada. Deus não é o Deus que nos pega da escada, que nós estamos subindo em direção a Ele, e mete um pé para nós cair. Não, você parou no degrau, Ele falou assim, dá a mão aqui, vamos subir, vamos avançar. Você não é lançado fora, irmãos. Você é conduzido para a presença de Deus. Esse é o evangelho da reconciliação. Esse é o tempo de reconciliação. Então Deus não está nos resistindo e Deus não está frustrado conosco. Então avance nesse sentido, porque Deus quer te levar num lugar onde realmente você tem acesso a tudo que Ele já fez e quer fazer pela sua vida. Amém? Então é isso. Absalão entra naquele lugar de manipulação e de mentira, que é muito característico de um órfão, né? Para mim, a mesa desses filhos, né, que não tem pai, geralmente ela é alimentada pela orfandade, né? Ela é alimentada por mamon, por um desejo de reconhecimento, de glória, de recurso. E olha só o que Absalão faz aqui na frente, né? Vamos voltar para o texto aqui, ó. Absalão era filho de... vocês estão... Nossa. Absalão, filho de Davi, herdeiro de tudo aquilo que o seu pai tinha, poderia estar governando acima, né, de qualquer outra pessoa lá. E aí, sabe o que ele está tentando fazer aqui, irmão? Sabe o que uma pessoa, um órfão faz? Um filho que não é herdeiro faz? Escute isso. Ó, Gabriel, escute isso, você que está prestando atenção aí. Segura na cadeira agora, que é o mais forte de tudo que eu vou falar. Nem é, galera, só para você prestar atenção mesmo. Mas preste atenção nisso. Um órfão, ele tenta antecipar aquilo que já é dele. Irmãos, Deus falou que vai dar. Ele vai dar. O reinado era de Absalão, pessoal. Tudo era dele. Sabe o que ele estava tentando fazer? Antecipar o que já era dele. Um órfão, uma pessoa que não reconhece paternidade, tenta antecipar aquilo que já é dele. Irmãos, eu tenho medo, às vezes, de entregar algumas palavras. Eu até dei um exemplo de manhã, que eu fui entregar uma palavra esses dias, né, para uma família. Deus trouxe, eu tenho certeza que é verdade, vai acontecer aquilo ali. Mas eu trouxe com tanto zelo, antes de liberar a palavra, eu dei uma palestra, para a pessoa não se perder, entendeu?
Porque palavras, irmãos, se a pessoa entender mal, ela quer gerar aquilo no próprio punho. Então, assim, era 5 segundos de palavra e 40 minutos de palestra, só para alinhar o coração. Isso é necessário, irmãos, porque até pessoas com palavras se perdem tentando gerar herança pelo próprio braço. Pessoas com palavras se perdem tentando gerar herança que Deus prometeu sobre elas pela força própria. Então tome cuidado com tentar antecipar aquilo que Deus falou que já vai te dar. Cuidado com as suas conexões, cuidado com as suas sociedades, cuidado com as suas amizades, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado. Porque senão a gente pode tentar, achando que está cumprindo uma palavra de Deus, na verdade a gente está antecipando algo pela força do nosso braço. Cuidado com o contrato que você vai assinar. Para não antecipar aquilo que é palavra de Deus. Se Deus falou, irmãos, é o cara que Deus falou que vai prosperar, que Deus vai abrir a porta. Sérgio já está rindo ali. Aí o cara chega, Deus vai abrir a porta. Chega lá na concessionária, escolhe lá o melhor Peugeot que tem da loja, né? O vendedor diz que é sem sinistro, né? Mas Deus sabe, Deus está vendo. Deus conhece o histórico daquele carro, né? Metade é Peugeot 2015, metade é 2011, né? Mas a pessoa chegou lá, mas Deus me deu uma palavra, vai me prosperar. Aí Deus chega lá a palavra, chega lá o testemunho, carnê de 72 vezes lá. Deus que me deu, ainda põe um adesivo, foi Deus que me deu. Aí está Deus lá, Deus está fazendo inventário, fechando as bênçãos do mês. Ele olha para aquele adesivo no carro, eu que dei, peraí, deixa eu ver aqui. Ô Gabriel, pega lá, você fechou agora mês de junho já? Está fechando o mês de junho, deixa eu ver se fui eu que dei mesmo. Cara, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu não dei, em 36 vezes eu já até fiz, agora 72, 72, né? 72 não me põe nisso, cara. Não tenho nada a ver com isso. Mas acontece, gente. Acontece. É raro, mas acontece assim. Não, e o pior é que eu dei esse exemplo lá nos jovens. E aí o Wesley lá, né, que trabalha com carro, falou assim, olha, eu vendi um carro assim hoje lá na loja. Mas o cara deu entrada. O cara deu um carro com 42 prestações que faltava pagar de entrada e pegou de 72. Só faltou o adesivo. Mas é que eles já dão adesivo já, né, na loja. Ó, aqui ó, a gente dá tanque cheio, documento e o adesivo foi Deus que me deu. Você... né? E os tapetes, né? E os tapetes. Misericórdia. Mas, gente, a pessoa que tem essa orfandade, irmãos, ela vai tentar antecipar aquilo que Deus já disse para ela. Então, se você tem uma palavra de prosperidade, você vai semear essa palavra no Senhor, irmãos. Nossa, eu lembro que uma vez, né? Uma vez eu era estagiário. Vou até honrar meu pai aqui. Vou dar um conselho, pai, que você me deu. Aqui agora. A galera vai ficar de cara com a tua sabedoria. Eu lembro que eu era estagiário, né, cara? E eu, estagiário do futuro, né? Queria uma carreira, queria uma vida, né? Dieguinho me conhecia naquela época já. Eu queria, né? Enfim, pagar meu cachorro quente, eu já queria. E eu era estagiário, eu fazia faculdade, e aí eu estava naquela, eu queria ser promovido, e assim, aquela ansiedade de ser promovido. Aí me apareceu uma oportunidade fora do estágio que eu fazia estágio no banco na época, né? Daí eu fazia estágio no banco, aquela ansiedade, mas eu tinha uma palavra que eu ia ser promovido, irmãos. Eu tinha uma palavra de Deus. E eu tinha uma convicção em mim. Mas eu estava me sentindo atrasado. Eu via a galera chegando na faculdade, parece que todo mundo era melhor do que eu, né? Tipo, só eu pegava 5 ônibus para ir trabalhar, e é verdade. E eu falava assim, meu Deus, eu precisava. Aí apareceu uma oportunidade. Eu fui falar com o seu Valdir. Aí o seu Valdir falou assim para mim, filho, existem 2 coisas, o possível e o ideal. Para você chegar no seu ideal, você precisa passar por aquilo que é possível. Se o seu ideal é ser promovido onde você está hoje, você precisa entender se essa mudança vai te ajudar a você alcançar o seu ideal ou vai te voltar ainda para o lugar possível. Eu fiquei tipo a Nazaré, assim. Igual vocês, assim. Mas existe um lugar possível e o ideal. A gente precisa entender onde Deus está nos plantando para ver se nós estamos caminhando para o ideal que Deus tem para a gente.
Palmas para o seu Valdir, vai. Ele nem lembrava disso. Ele deve estar pensando, meu Deus, ele me ouvia. Nossa, me ouvia, mas não parecia nada disso. Ouvia aí, ó. Até pastor eu virei aqui. Mas é isso, a gente tenta antecipar aquilo que Deus nos dá, a gente tenta gerar pela nossa própria força, a gente começa às vezes a se sentir seduzido com as possibilidades. De repente a gente quer ganhar as coisas com rapidez, com velocidade. E hoje existem várias propostas de ganhar dinheiro rápido, tem várias propostas de você crescer rápido na carreira, tem curso para você fazer tudo, tem assim, sempre um caminho mais rápido, alguém sempre tem um caminho mais rápido. Mas qual que é o caminho de Deus, da tua promessa? Qual que é o caminho que o Senhor tem, o tempo que Ele tem sobre você? E muitas vezes nessa orfandade, nessa falta de entender que há uma paternidade sobre você, você vai tentar gerar por esforço próprio esse lugar. Mas é um lugar de frustração. Então, a gente continua aqui na palavra de Deus. Irmãos, vamos mudar um pouquinho o texto aqui. 2 Samuel 17. 2 Samuel 17, do 1 ao 4. 2 Samuel capítulo 17, do 1 ao 4, vai dizer assim: Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico, e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei, e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca, lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Você está vendo o que o filho está planejando aqui, irmãos? Matar o pai. O filho está planejando matar o pai. E aí, quando Aitofel conta o plano de matar o seu próprio pai, Salomão fala o seguinte: olha, me parece bom esse plano. E é esse plano que ele tenta executar para matar Davi. E, gente, uma pessoa que tem ferida na paternidade, ela vai procurar eliminar as suas referências. Isso é muito perigoso, gente. Uma pessoa com ferida na paternidade vai tentar eliminar as suas referências. Aqui Absalão estava matando seu próprio pai. Mas nós muitas vezes eliminamos as nossas referências. E o que acontece, irmãos? Ninguém é bom, não tem homem de Deus suficiente para me inspirar, não tem mulher de Deus suficiente para me inspirar, não tem igreja boa, não tem pastor bom, não tem nada de Deus que possa, você pega e elimina todas as suas referências, mas na verdade, essa é uma ferida grande na sua paternidade com o Senhor. Porque, irmãos, nós somos uma igreja, uma comunidade, Deus faz as coisas através de pessoas. Nós precisamos ter referências na terra de homens e de mulheres de Deus. Irmãos, se a tua referência te decepcionou, mas muda a referência, mas não aniquila as referências, porque nós precisamos, irmãos. Deus faz as coisas através de pessoas, e existem homens sérios, existem mulheres de Deus que são sérias. É como aconteceu ali com Elias, aparece um anjo para Elias, Elias está fugindo e fala: Deus, só sobrou eu em Israel, sou o único profeta em Israel. E o anjo do Senhor responde: não é isso, Elias, ainda tem 7.000 homens, 7.000 que não se prostraram, você não está sozinho, você que eliminou as suas referências. Você não está sozinho, tem 7.000 que não se prostraram. Então, irmãos, você não está sozinho. Então, às vezes a gente pensa: ninguém é bom o suficiente para me inspirar, ninguém tem uma palavra de Deus suficiente para gerar vida dentro de mim. Não há homem de Deus tão sério assim, não há mulher de Deus tão séria assim. Muitas vezes esse pensamento ele acontece somente para justificar uma ferida com o pai, uma ferida de paternidade. Ninguém é bom o suficiente, irmãos, nós somos corpo, nós somos igreja. O que vai ser de nós se nós eliminarmos as nossas referências? Irmãos, como é bom ser igreja, como é bom ser corpo. Foi tão bom lá no dia dos namorados, dos casais, sabe, um senso de igreja ali se reunindo, adorando ao Senhor. Ontem foi um dia muito especial para nós também. Ontem foi o aniversário do Henrique, nosso mais velho. Foi um dia de celebração, de celebrar o aniversário dele. E ontem também a gente aproveitou para dar a notícia de que nós teremos o nosso terceiro bebê.
O nosso terceiro filho. E melhor dizendo, a nossa primeira filha. Então, teremos uma menininha dessa vez. Está aí, Aline, é uma menina. É que a Aline teve um sonho. E na hora que ela vai contar para a Fernanda qual que era o sexo do bebê, no sonho, né? Ela acordou. Acordou, e daí ela só contou o sonho, que sonhou que a Fernanda estava grávida, e daí quando a Fernanda falou, enfim, ela acordou e não tinha, mas agora é uma menina. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, como é bom ter referências, e como é bom ser igreja, porque vocês também choraram quando nós perdemos o bebezinho ano passado. Então é bom ter pessoas se alegrando conosco agora que a gente vai ter o nosso terceiro filho. Então é isso, a vida de comunidade é isso. As referências elas servem para isso, para no momento da dor, da dificuldade, no momento das lutas, sabe, no momento de que nós estamos sozinhos. Irmãos, e as nossas referências elas precisam estar mais perto da gente. Elas precisam ser o Valdeir, o Sérgio. Cola neles, cara. Cola neles. Quero eles lerem cada livro, cada coisa que eles falam. Sério, explode a cabeça. É um negócio profundo. Mas nós precisamos, porque a gente precisa da igreja. Deus faz as coisas através das pessoas. E um coração órfão, e um coração que elimina a paternidade, vai se sentir no direito de produzir todas as coisas sozinhos. E é uma pessoa decepcionada, tão decepcionada com pessoas. Quem já não viu, né, aquela pessoa? Cara, homem nenhum. Vou contar um testemunho aqui de uma pessoa. Está gravando, né? Não posso contar. Dá para interromper um pouco a gravação, só para contar o testemunho? Eu lembro que tinha uma pessoa que eu convidava muito para a cela, de casais ainda, Sérgio. Eu não tinha filho na época, e meus discípulos, tudo tinha 3 filhos. Agora eu estou com adolescentes e jovens, eu que estou com os 3 filhos e todo mundo, né, na outra fase. Mas eu lembro que eu tinha um casal que a gente convidava muito para ir na cela, e ele me falava assim, pô, Levi, cara, eu já fui lá quando morava numa cidade lá, mas cara, eu faço as coisas tudo direitinho aqui, cara, e nessas igrejas aí tem cada pilantra, cada picareta. Ele falava assim, tem cada pilantra, cada picareta e tal. Irmãos, se eu for dizer, né, o que a pessoa que eliminou suas referências, onde chegou, né, sabe, gente, divórcio, tentativa de suicídio, internação, porque não queria mais aceitar ninguém como sua referência. Então o negócio é pesado, irmãos. A gente precisa entender que o reino de Deus é um reino onde a gente vai caminhar, a gente precisa ter pessoas e relações saudáveis de referência. E o que eu estou falando aqui, irmãos, não é para você ter uma dependência de alguém, porque a nossa maior referência é o nosso Pai. O que eu estou tentando trazer aqui e resgatar é que o Pai tem um lugar para a gente à mesa. Irmãos, diferentemente do mundo e do mundo corporativo, que fala que ninguém é insubstituível, para Deus, como que eu vou falar para Deus, que enviou seu único filho para morrer na cruz, que ninguém é insubstituível? Você é insubstituível. Existe um lugar no Pai que é só seu. Existe um lugar à mesa que é só seu, que não é para mais ninguém. Existe um lugar que é formatado para você. Então, é esse lugar que eu quero trazer de novo, de que é um amor poderoso, manifestado, liberado sobre nós, que é o que vai nos mover a viver aqui em comunidade, que vai nos mover a amar também, porque Ele nos amou primeiro. É a dimensão, a compreensão, é esse entendimento de que muitos pecados foram perdoados, e por isso que quem muito é perdoado, muito ama. Então eu consigo amar a Deus porque eu entendi que eu só estou aqui, que eu só posso viver, porque o amor dEle brilha sobre mim todos os dias. É esse lugar que Deus quer nos levar, nos conduzir, essa profunda revelação da paternidade dEle sobre nós, irmãos. Primeiro nós sentimos esse amor, primeiro nós entendemos essa obra de salvação sobre nós, e depois nós podemos caminhar como família, amém? Para a gente ir caminhando para o final aqui, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 18. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: não tenho filho para dar continuidade ao meu nome. Chamou-o de monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Irmãos, esse monumento que Absalão fez para si mesmo, não existe mais. Em algum momento da história foi destruído.
Mas o que eu quero dizer é que quando nós temos rugas com a nossa paternidade, nós não edificamos, nós não frutificamos, nós não geramos posteridade, nós não geramos vida através de nós. O que nós geramos são monumentos, que em algum momento serão esquecidos em algum momento da história. Então, Absalão não gerou vida, Absalão não gerou uma descendência, Absalão não gerou filhos. Agora, quando a gente olha para Davi, a descendência de Davi chegou até Jesus, irmãos. Entenda isso. A descendência de Davi chegou até Jesus porque tinha uma promessa sobre Davi. Deus levantou um outro filho, Salomão, para governar e a partir dele cumprir a promessa que Deus tinha dado a Davi. Mas quando você perde essa perspectiva, essa dimensão, esse lugar de filho, você vai começar a estabelecer altares para si, monumentos para si, que em algum momento serão destruídos e esquecidos na história. Mas quando nós temos um coração onde nós entendemos o nosso lugar nessa paternidade, nós conseguimos frutificar, nós conseguimos gerar vida, nós conseguimos comunicar a salvação, nós conseguimos gerar através de nós, irmãos. Irmãos, a única coisa que sobrou na vida de Absalão foi o monumento, que foi em algum momento destruído e esquecido. E tudo isso aconteceu na vida de um príncipe que poderia ter se tornado rei. Tudo isso aconteceu na vida de alguém que tinha herança. Tudo isso aconteceu na vida de alguém que tinha um palácio para poder usufruir, que tinha os jardins da morada para poder aproveitar. Irmãos, onde às vezes está o nosso coração que não é conectado nessa paternidade, onde nós tentamos gerar as promessas de Deus pela nossa própria força, pelo nosso próprio punho. Nós precisamos voltar para um lugar onde a paternidade de Deus começa a gerar vida de novo dentro do nosso interior. Começa a gerar verdade de novo dentro de nós, começa a queimar de volta dentro de nós, onde cada dia não é mais um dia comum, mas é um dia onde o amor do Pai nos alcança. Eu lembro que foi antes de uma das vigílias, da última vigília que nós tivemos aqui, nós estávamos numa semana muito corrida, várias coisas acontecendo, várias notícias, aquele sentimento de sobrecarga, e de repente eu parei o carro ali na frente da clínica para pegar a Fernanda e vir para cá, e de repente eu comecei a orar, fechei meus olhos, o Espírito Santo me abraçou, me deu um renovo, eu comecei a chorar naquele carro, eu senti a presença de Deus, senti a presença de Deus, senti a presença de Deus de uma forma tão profunda ali, e quando aquele momento passou, o Espírito Santo me disse assim, uma convicção no meu coração, falou assim, você precisava de uma restauração paternal, de você com Deus Pai. Você precisa entender o teu lugar, a tua relação com Deus Pai que cuida de você. Você não precisa resolver todas as coisas, você não precisa ter uma resposta para tudo. Você não precisa querer gerar as coisas pelo seu próprio braço. Existe um Deus, um Pai que está sobre você. Você não precisa suprir as necessidades de todos, irmão. Você não precisa ter resposta, você não precisa fazer tudo dar certo. Você precisa caminhar com fidelidade e lealdade diante de Deus, que o Senhor trará leveza no seu chamado, na sua vida, no seu ministério. O teu papel que agrada ao Senhor é que andemos em retidão diante a Ele, que andamos em fidelidade ao Senhor, para que realmente a gente possa usufruir desse lugar de paternidade e não nos ver cansados de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O Pai está na casa, irmãos. Tudo que foi ministrado até agora, através da adoração, é para nos conduzir num profundo lugar de paternidade, amém? Vamos adorar um pouco mais a Deus e vamos renovar esse lugar, essa presença do Espírito Santo de Deus, que a palavra nos fala, né? Porque Ele não nos deu espírito de covardia para vivermos outra vez atemorizados, mas Ele nos deu espírito de filiação pelo qual nós clamamos Abba Pai. Ele nos deu um espírito pelo qual nós podemos clamar ao Pai, que nós podemos acessar ao Pai, amém? Se coloque em pé, quero orar e adorar com você agora. Irmãos, nesse renovo de paternidade eu quero dizer para você, é necessário deixar Deus tocar nas suas feridas mais profundas. Você está entendendo isso? Nesse renovo de paternidade você precisa Deus entrar no porão do seu coração e movimentar as coisas. Nesse lugar onde nós nos sentimos realmente amados, nós precisamos entrar num lugar também de vulnerabilidade e deixar Deus nos tocar.
Deixe Deus te tocar, porque é necessário, irmãos, resgatar. É necessário resgatar esse amor de Deus sobre nós. Amém? Irmãos, Deus quer curar as feridas, as ausências. Olha só, irmãos. Olha só o que Deus está falando aqui. Que legal, né? Deus é bom. Deus se preocupa com detalhes sobre nós. E Deus está falando de autoimagem. O que tem a ver autoimagem? O Senhor está falando que a maneira como você se enxerga, a maneira como você se diminui, a maneira como você está insatisfeito ou insatisfeita com quem você é. O Senhor está falando que é um lugar que Ele mesmo se entristece, porque Ele te fez de forma terrivelmente maravilhosa. Ele te formou, Ele te deu pessoas para te amar, Ele te deu uma comunidade para te amar. Ele está falando que hoje quer tocar na sua autoimagem, na maneira como você se enxerga. É isso, Senhor. Vem sobre nós agora, Deus. Toca nas áreas mais sensíveis do nosso coração, da nossa vida, Deus. Nos conduz a um lugar de vulnerabilidade, nos conduz a um lugar onde nós, Senhor, nós nos lançamos sem reservas ao Senhor, para que realmente nós sejamos curados, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações. Coloque o seu coração diante de Deus agora. Coloque o seu coração diante de Deus agora. O Espírito Santo é o Espírito de equilíbrio. É o Espírito que traz equilíbrio sobre todos os pensamentos, sobre todas as suas intenções, sobre todas as suas vontades. Submeta agora as suas vontades ao Espírito Santo de Deus. Submeta o seu coração ao Espírito Santo de Deus. Submeta as feridas, as ausências, a dor ao Espírito de Deus. Que todos já conseguiam ver, mas eu demorei para perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. E eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. E eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou.
só tenho você. Teus filhos declaram: eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Levante as suas mãos e declare: eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. O Senhor não está te resistindo nessa noite. Pode se lançar diante do amor e da graça poderosa, porque o Senhor não está te resistindo nessa noite. O Senhor não está atribuindo a você nenhuma culpa, e o Senhor não está atribuindo a você nenhuma acusação. Lembre-se do filho pródigo: há um anel, uma roupa nova e uma sandália para ser colocada em seus pés. O Senhor não atribui sobre você culpa, mas o Senhor vem te encontrar aqui nessa noite para falar: filho, tu és bem-vindo aos jardins da minha morada, tu és bem-vindo ao palácio do rei, tu és bem-vindo à mesa da comunhão. Vem, Senhor, trazendo cura, Deus, trazendo cura interior agora. Vem mexer, Senhor Jesus, com raízes, Senhor Jesus, de rejeição que impedem de ver um Deus que está olhando para nós, um Deus que está cuidando do nosso futuro, um Deus que está conosco hoje. Vem remover, Deus, toda a culpa, toda acusação, toda mentira agora, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós, Pai, declaramos uma noite de reconciliação, uma noite de cura na paternidade, onde nós entenderemos o tamanho, a dimensão e o poder desse amor. Buscar, eu não vou desistir. Para ver a tua face eu vou até o fim, e eu prossigo em te buscar. Eu não vou desistir. Para ver a tua, eu vou, e eu adoro a ti, pois arrebatou meu coração e me trouxe redenção do que eu não vi, e aí em mim me fez acreditar e pela fé caminhar. E agora estou rendido em teus braços. Eu não abro mão de estar apaixonado por meu Salvador, que vive e brilha, reina e é o meu Pai. E eu adoro a ti, pois arrebatou meu coração e me trouxe redenção do que eu não vi, e aí em mim me fez acreditar e pela fé caminhar. E agora estou rendido em Deus, de estar apaixonado por meu Salvador, que vive
Aleluia, Jesus. És o meu Não há culpa. Pai. Não há culpa. Não há culpa, porque o sangue dele nos purifica e nos justifica de todo pecado. Existe um novo e um vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, que nós podemos acessar agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, recebe cada coração aqui, Deus. Recebe cada coração, Deus, no seu poderoso nome. Deus, nós declaramos, Senhor, um tempo de avivamento nesse amor, ó Deus, nessa paternidade, Deus. Porque o Senhor nos amou primeiro é que nós podemos amar, Deus. É só porque o Senhor derramou o seu sangue lá na cruz. É só porque o Senhor se entregou na cruz é que nós podemos ter vida hoje aqui. Deus, que nenhuma ferida possa nos impedir, que nenhuma acusação do diabo ou pecado possa nos impedir, Deus. Nós queremos submeter tudo ao Senhor nessa noite e declarar, Senhor Jesus, vida nova, vida em liberdade nesse amor de Pai sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, Senhor. Aleluia, que o amor de Deus, Pai, que esse amor maravilhoso, amor do Pai, que em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a salvação que é em Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um, esteja sobre você, sobre a sua casa, essa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, Deus.